A paz do Senhor Jesus Cristo. Esta é uma transmissão do Ministério Assembleia de Deus Redenção. Cito a Rua Frei Gaspar, 1652, com os cultos, às quartas-feiras por live, sexta-feira por live, todos a partir das 20 horas, escola dominical às 10 horas, também por live, como estamos iniciando agora. E à noite nós temos o nosso culto presencial e online também, a partir das 19 horas, hoje com a ministração da Santa Ceia do Senhor. Creio que vai ser uma grande bênção e os irmãos podem estar indo lá, né? Os que já se sentem seguros, estejam lá presentes. Temos todos os cuidados que é necessário, que é exigido, e você pode disparar presencialmente conosco. Caso não possa, fique em casa e participe junto conosco também deste culto, e já providenciando o pão, o vinho, para que você possa também participar, e estarei orando, consagrando, e estaremos todos juntos participando desse grande memorial que o Senhor Jesus Cristo deixou, que é o corpo e o sangue do Senhor, essa celebração da vitória do Senhor, porque a vitória do Senhor foi lá na cruz do Calvário, e a consumação da sua vitória foi a sua ressurreição ao terceiro dia. E hoje aqui temos o nosso tema, né? O tema de hoje, da lição 2 da Escola Bíblica Dominical, é o reino dividido, Jeroboão e Roboão, tá? Esse é o tema de hoje, quando o reino, após a morte de Salomão, foi dividido. O reino foi dividido e Roboão, que era para ser o rei, mas já havia ali uma promessa de Deus, uma palavra de Deus com relação à divisão do reino, porque Salomão, com tudo que ele fez, Salomão também não foi correto, né? Ele fez coisas muito erradas que desagradaram a Deus, e tudo que desagrada a Deus tem as consequências. E as consequências foi o que Deus determinou, que o reino seria dividido. Nós temos aqui vários irmãos, já tem irmãos que estão vendo pela televisão e os que estão aqui vendo pelo celular, o notebook, o computador, que dá também para participar desta live. As minhas saudações a todos os irmãos e irmãs que aí estão presentes, e que Deus os abençoe ricamente. E vamos estar agora fazendo a leitura da palavra do Senhor, que está em 1 Reis, capítulo 12. Capítulo 12, versículo 1 ao 10, versículo 13, 14, 26 ao 29, tá? É uma leitura extensiva, mas vamos estar lendo aqui sobre esse tema, tá? Vamos lá. 1 Reis 12, 1. E foi Roboão para Siquém, porque todo Israel veio a Siquém para fazerem rei. E sucedeu que, ouvindo Jeroboão, filho de Nebate, estando ainda no Egito, porque fugira de diante do rei Salomão, e habitava Jeroboão no Egito, e vieram e mandaram chamar a Jeroboão e toda a congregação de Israel. Vieram e falaram a Roboão, dizendo: teu pai agravou o nosso jugo. Agora, pois, alivia a tua servidão de teu pai e o seu pesado jugo que nos impôs, e nós te serviremos. Era uma condicional, né? 1 Reis 12, 5. E ele lhes disse: ide
vós até o terceiro dia e voltai a mim. E o povo se foi. E teve o rei Roboão conselho com os anciões que estavam na presença de Salomão, seu pai. Quando este ainda vivia, dizendo: como aconselhais vós que se responda este povo? E eles lhe falaram, dizendo: se hoje fores servo deste povo e o servires, e respondendo-lhe, lhe falares boas palavras, todos os dias serão teus servos. Porém ele deixou o conselho que os anciões lhe tinham aconselhado e teve conselho com os jovens que haviam crescido com ele e estavam diante dele, e disse-lhes: que aconselhais vós que respondamos a este povo, que me falou dizendo: alivia o jugo do teu pai, que o teu pai nos impôs? E os jovens que haviam crescido com ele lhe falaram, dizendo: assim falarás a este povo que te falou, dizendo: teu pai fez pesadíssimos o nosso jugo, mas tu o alivia de sobre nós. Assim lhe falarás: meu dedo mínimo é mais grosso do que os lombos do meu pai. 2 Reis 12:13. O rei respondeu ao povo duramente, porque deixara o conselho que os anciões lhe haviam aconselhado. E lhe falou o conselho do jovem, dizendo: meu pai agravou o vosso jugo, porém eu ainda aumentarei o vosso jugo. Meu pai vos castigou com açoites, porém vos castigarei com escorpiões. Escorpiões, para que você não sabe, era um chicote com as tiras, tinham ponta de ferro e de osso, que era para cortar, rasgar a carne. Foi com escorpiões, com esses chicotes, com escorpiões, né? Pontas de ferro e de osso, que Jesus foi açoitado, para vocês entenderem. E disse Jeroboão: no seu coração agora tornará o resto à casa de Davi. Se este povo subir e fizer sacrifício na casa do Senhor em Jerusalém, o coração deste povo se tornará a seu senhor, a Roboão, rei de Judá, e me matarão e tornarão Roboão, rei de Judá. Pelo que o rei tomou conselho e fez 2 bezerros de ouro e lhes disse: muito trabalho vos será subir a Jerusalém. Vês aqui teus deuses, ó Israel, que te fizeram subir à terra do Egito. E pôs um em Betel e colocou outro em Dan. Amém. Aí está a leitura. Então vamos desenvolver aqui esta aula para que possamos aprender um pouquinho mais. No textuário da lição diz assim: muitos propósitos há no coração do homem, mas o conselho do Senhor permanecerá. Tá? Com a morte de Salomão morreu em 931 a.C., né? No ano 931 a.C. Então, quem foi empossado como rei seria Roboão. Foi o sucessor de Salomão, foi Roboão. E ele assumiu ali o trono, mas havia problemas. E porque Deus havia dito a Salomão, já era uma palavra do Senhor a Salomão, que o reino dele, o reino de Salomão, seria preservado, porque Deus, em razão do que Deus falou ao pai dele, Davi. Então Deus preservou o reino dele, porque já era para ter tido problemas, porque Salomão, ele com toda a sabedoria que teve toda a sabedoria para fazer um reino excelente, de excelência, mas ele pecou gravemente, muito gravemente. Em muitas coisas Salomão estava desobedecendo a palavra do Senhor, com as suas 700 mulheres, princesas, que ele casava com essas princesas para
manter a paz, tanto que manteve uma paz, mas manteve uma paz à custa disso. Princesas essas que eram idólatras, e que ele acompanhava elas nas suas adorações aos seus deuses. Então Salomão também se tornou um idólatra nesse sentido, e tinha mais 300 concubinas, veja bem, 1000 mulheres, e todas elas tinham ali seus aposentos, seus cuidadores, né, para cuidar de cada uma delas. Isso aí dava uma despesa muito grande. Imagine só a despesa que era. Não era fácil. E também ele formou um grande exército, né, com carros, né, aqueles carros de guerra puxados a cavalos, né, com mais de 4.000 cavalos. Então, tudo isso também dava uma despesa tremenda para o reino. E ele, com os projetos de construções de mais palácios, de mais lugares, tudo isso envolveu muito custo. E com esse custo todo, precisava de recursos e precisava taxar o povo. Ele taxou o povo com pesados impostos, ao ponto do povo viver em semi-escravidão. Olha só a situação. Como Salomão também errou muito. Ele fez muitas coisas boas, compôs aí os livros, né, de Provérbios, Eclesiastes, Cantares, né? Temos aí algum salmo também que foi composto por Salomão, mas ele dividiu a sua fé entre os ídolos e Deus. E Deus não divide a glória dele com ninguém. Então houve essa palavra de juízo para Salomão, que assim que ele morresse, o reino dele seria dividido. E quando Deus fala, realmente vai acontecer. Então, afrontou a Deus. Quem afronta a Deus, certamente vai colher os resultados da sua insensatez. Isso envolve a lei da semeadura e da colheita, tá? Porque Deus falou para Salomão: pois que ouvi isto em ti, que não guardaste a minha aliança. Ele não guardou a aliança que ele tinha, que ele fez no começo, já quando ele inaugurou ali o templo em Jerusalém. Estava indo tudo tão bem, mas com o tempo ele foi declinando. Por quê? Porque usou uma estratégia totalmente errada de estar fazendo alianças com outros reis, desposando as suas princesas para estar com ele, e ele tinha que cuidar, e cuidar muito bem, porque os reis, que eram pai dessas princesas, iam querer saber se as suas filhas estavam sendo bem cuidadas. Então ele tinha essa responsabilidade de cuidar muito bem, e isso custava muito caro. E chegou a pôr o povo em regime de semi-escravidão, e até, como o próprio Roboão declara, que o pai dele açoitava esse povo, até açoitava. E Roboão fala: eu vou açoitar mais ainda, com um açoite pior ainda. Então tudo isso já estava dentro do que Deus havia determinado. Por quê? Andar em desobediência a Deus, só as consequências virão. As consequências vêm para quem anda em desobediência a Deus e não cumpre os seus preceitos. Ele diz: darei a teu servo, que seria Reoboão. Todavia nos teus dias não farei, por amor de Davi teu pai. Tá? Então, por causa de Davi, ele não derrubou Salomão antes. E da mão do teu filho o rasgareis. Quando ele fala rasgarei, é que o reino seria dividido. Amém? O líder, aqui no tópico primeiro, o líder sempre deve se relacionar bem com o povo e entender as suas necessidades. Essa é uma característica de um bom líder.
porque o líder não pode ser um ditador, aquele que faz o que pensa, o que quer e não pede opinião para ninguém, não se aconselha com ninguém. Então ele se transforma num ditador, não é? Então Roboão, nessa divisão, ia ficar com o reino do sul, que seria Judá, né? O reino Jerusalém e a terra de Judá, a parte de Judá. Ele ficaria com o reino do sul, com as tribos de Judá e Benjamim. E Jeroboão ficaria com o reino do norte, que seria as 10 tribos de Israel. Com a morte de Salomão, porque Jeroboão voltou, ele estava exilado no Egito. Ele estava lá exilado no Egito. Porque Salomão, ainda no seu reinado, ele viu em Jeroboão qualidade, um jovem ainda, Jeroboão jovem, ele viu muitas qualidades nele e colocou ele sob superintendente de uma obra que ele estava fazendo. Só que Jeroboão havia recebido uma profecia do profeta Aias, que falou que o reino de Israel seria dividido e que ele seria constituído rei. Então ele tinha já uma profecia e ele creu nessa profecia. E sabendo já dessa profecia, ele viu que Salomão judiava muito do povo, escravizava muito o povo, cobrava pesados impostos do povo. Então ele começou a promover uma rebelião. Trazendo o povo para ele, porque ele tinha ali um bom argumento, né, para falar com o povo, e o povo, promessas, né, para que o povo poderia se levantar e evitar esses pesados impostos que estavam sofrendo. Só que Salomão soube. Quando Salomão soube, enviou seus soldados para matar Jeroboão. Ele, sabendo disso, se exilou no Egito e foi acolhido lá pelo faraó. O faraó o acolheu. Então ele ficou todo esse período em que Salomão viveu até o fim dos seus dias lá no Egito. Então, quando ele sabe que Roboão estava assumindo o trono, então ele volta rápido para uma reunião que houve entre os líderes das 10 tribos, marcaram uma reunião com Roboão. E Jeroboão participou desse conselho que eles fizeram, dessa reunião que eles fizeram. E Jeroboão foi o interlocutor, aquele que falou pelo líder das 10 tribos, e ele tinha já alguma ideia do que ia acontecer ou do que ia falar, que ele sabia e conhecia Roboão, sabia que Roboão não era um rei capacitado como o pai dele, e nem um rei que tinha a honradez, né, e o caráter de Davi. Ele sabia que Roboão era uma pessoa arrogante, prepotente. Então ele coloca ali uma situação em que Roboão ia cair nessa situação. Ele já tinha ideia disso, tá? Então, o que ele faz nessa reunião? Ele disse que aceitaria, né, que Roboão fosse entronizado sobre todas as tribos, as 12 tribos, mas diante das 10 tribos, ele fala com Roboão o seguinte: olha, o teu pai, ele colocou um jugo muito pesado aqui sobre o povo. Eles estão sofrendo muito, estão pagando pesados impostos. Então,
queremos que você tire esse jugo do povo. Então, se você tirar o jugo do povo, né, tratar bem o povo, nós vamos te reconhecer como rei e todos vão te servir. Essa era uma condicional que foi imposta para Roboão. Então aqui, o líder não pode se precipitar na tomada de decisões, antes deve buscar conselho. Isso aí, Roboão fez, tá? Até aí ele está certo. Ele pediu 3 dias para responder esse pedido, essa condicional que foi colocada diante dele. Mas é o certo, não é isso? Nós nunca, como líderes, devemos tomar atitudes precipitadas. Temos sempre que consultar os demais, consultar os ministros da igreja, o povo da igreja tem que ser consultado, até para colocar, para consagrar alguém, primeiro tem que estar consultando a Deus, para ver se Deus aprova, e depois colocar diante do povo também, para que se alguém tiver alguma coisa contra, vai falar e vai mostrar, olha, esse sujeito aí, ele tem esses problemas, ele está em falta com muita coisa, então ele não pode, se tem alguma coisa tem que se consertar, tem que ver realmente para você separar alguém, então não é de qualquer maneira, então tem que tomar conselho, sim. E em Provérbios 11:14 diz, não havendo sábia direção, tem que ter uma sábia direção do líder, e a sábia direção envolve isso, você ter interagir com o povo e não se colocar como um ditador, porque ditadores são aqueles que oprimem o povo, e Salomão tinha se tornado um ditador, oprimindo o povo, escravizando o povo. E é isso que acontece em países que estão aí numa miséria tremenda, estavam bem, estavam com uma prosperidade tremenda, países aí das nossas, que são vizinhos do nosso país, estão aí comendo lavagem, comendo rato, comendo cachorro, comendo gato, tá? E é um país atrás do outro que entra um ditador, começa isso. E o povo é que sofre, o povo está sofrendo. Então diz, não havendo sábia direção, o povo cai, mas na multidão de conselheiros há segurança. Então sempre há necessidade de ter um conselho na igreja, né? Onde há participação de todos os responsáveis, para que possamos tomar decisões, tá? Possamos tomar decisões. Como eu sempre estou aberto a todos, e todo conselho que vem, a gente está aberto para nos reunir, como agora que estamos aí nessa condição, por causa da pandemia, fazendo os cultos aqui online e um presencial no domingo, tudo isso tem aprovação de vocês, ninguém falou contra. E se alguém tem alguma coisa, alguma sugestão, é só procurar, que a gente vai acatar e vai procurar levar a todos essa decisão para ser tomada. Então não podemos tomar decisões ditatoriais e colocar o povo num jugo pesado, como o jugo pesado dos fariseus, né, das autoridades religiosas de Jerusalém, como o jugo pesado de muitos locais de culto aí, grandes locais de culto. Eu não falo igrejas, casas, eu falo igreja, mas falo igreja, eles falam templos, estão aí afrontando a Deus com grandes templos, afrontando a Deus com um templo que não podia ser construído, que Deus derrubou aquele para ninguém fazer nem réplica. E hoje nós estamos vendo isso, estamos vendo congregações aí com vários objetos do Antigo Testamento. Isso tudo é contra a palavra do Senhor, é contra a palavra do Senhor. Então, temos procurado fazer aquilo de acordo com a Bíblia nos orienta a fazer. O líder que despreza
o conselho dos sábios e busca dos tolos, precipita a sua ruína. Foi o que Roboão fez. Ele foi buscar primeiramente o conselho dos sábios, ele fez certo. Seria esse. E os sábios lhe deram um aconselhamento que era para ele poder estar de bem com o povo, para que o povo pudesse estar de bem com ele também. Tem que ter uma harmonia entre o líder e o povo. Se há uma desarmonia, e ali já estava havendo essa desarmonia. Os anciões que Roboão procurou eram líderes ali em Jerusalém e deram os conselhos necessários para ele. Mas Roboão era arrogante. Essa é uma característica de líder que não deve ser seguido. O arrogante, o prepotente. E nós vemos isso aí nos meios evangélicos. Nós vemos isso aí, líderes que estão explorando o povo. Salomão explorava o povo. E tem líderes que estão explorando o povo. E o povo se submete a isso. Mas tem uma palavra para esse povo: sai do meio deles. Porque se está sendo explorado, será que não sabe que está sendo explorado? Será que é tão ingênuo que não sabe que está sendo explorado? Será que não sabe, é tão ingênuo que não está vendo as heresias colocadas? Será que não entende que se não está entendendo, vai estudar um pouco, vai aprender para ver se você está no lugar certo ou no lugar errado? Então, o que Roboão fez? Ele escolheu a pior decisão, porque desprezou conselhos de pessoas que estavam lhe dando bons conselhos. Se ele aceita, ele ia continuar rei das 12 tribos. Mas ele, na sua ignorância, na sua estupidez, tomou a pior decisão. Ele vai procurar conselho com jovens, muitos jovens aí que conviveram com ele, era da linhagem dos nobres, né? Então ele foi buscar conselho com eles. Que conselho esses jovens teriam para Roboão? Seria totalmente ao contrário daqueles sábios que lhe deram conselhos bons. E diz aqui a palavra do Senhor, Provérbios 13:20: o que anda com os sábios ficará sábio, mas o companheiro dos tolos será destruído. Então, quem anda com o sábio ficará sábio. Procure andar com quem tem sabedoria. Procure andar com quem tem conhecimento. Procure andar com quem não te engana. Procure andar com quem cuida da tua vida espiritual. Não vá se aventurar em lugares onde você pode estar no meio de tolos e a tua espiritualidade será destruída. Não vá em conversa de ninguém. Sempre consulta a Deus para tu tomar as tuas decisões. E consulta com os sábios para tu tomar as decisões. Não vai consultar com o tolo, porque aí você vai fazer a tolice. O líder não pode ser influenciado pelo seu próprio coração endurecido e não ouvir. Temos que estar sempre pronto para ouvir. Ouvir para tomar decisões sábias. Analisar aquilo que a gente ouve e colocar diante do Senhor a direção que a gente tem que tomar. E os jovens, ele diz: meu pai agravou o vosso jugo, porém eu ainda aumentarei o vosso jugo. Meu pai vos castigou com açoites, quer dizer, significa que Salomão também castigava as pessoas. Ele diz: porém eu vos castigarei com escorpiões, como eu falei, chicotes que rasgavam as costas das pessoas que eram ali chicoteadas,
que eram ali punidas injustamente por eles. Aqueles ferros, pedaços de ferro, de osso, nas tiras do chicote, quando eles açoitavam alguém, provocava, rasgava a pele. Foi isso aí que aconteceu com Jesus Cristo, quando ele foi ali chicoteado por ordem de Pilatos. Veja bem, o sofrimento que o Senhor sofreu. Esses aqui também sofreram, porque estariam na mão de um rei totalmente desprovido de sentimento, de piedade, de misericórdia. Um rei malvado, um rei que tinha prazer em fazer o povo sofrer. Assim é governos, né? Eles cuidam de si e eles não estão nem aí para o povo. E isso não pode acontecer no nosso país. O país está se elevando de uma forma que vai prosperar muito. A nossa nação é muito rica, mas na mão de ladrão como estava. Ladrão, vocês sabem que eram ladrões, que roubaram bilhões e bilhões e acabaram agora também, mesmo nesse governo, os ladrões, os governadores roubaram bilhões e bilhões e não querem e estão sendo protegidos. Estão sendo protegidos. E tem crente que ainda se inclina para aquele antigo, para o outro ladrão que saiu, que foi preso e soltaram. Aqui até o ladrão é solto, né? E tem crente que aceita, que parece que torce para que volte esse governo. Crente que faz isso aí já está com o caminho no inferno. A porta do inferno está aberta para esse tipo de crente. Tome cuidado com isso. Não deixe os filhos do diabo te governarem, viu? Não deixe. Não vá em conversas, tá? Não vá em influências. Procure ver o que é certo e estar dentro do que é certo. Louvado seja Deus. Então Roboão foi influenciado e aceitou uma influência dada ao seu caráter ruim. Um caráter ruim que ele tinha. Então ele deu palavras duras ali com relação à resposta que ele ia dar ali para o conselho que ia se reunir para saber, depois dos 3 dias, ia se reunir para saber qual era a decisão dele. E a decisão dele não foi uma decisão correta, foi aquela que quebrou a condicional que eles deram. Porque ele foi lá e falou: não, agora eu vou ser mais duro ainda que meu pai. Eu vou dobrar agora o castigo, vou dobrar o imposto, e se não obedecer, vai para o chicote. Era assim que ele quis dizer. O que ele queria conseguir com o povo dessa maneira? Logicamente que, naquele momento, o reino se dividiu. Mas Deus estava no controle de tudo. Sabe por quê? Essa divisão do reino, quando dividiu o reino, acabou. Acabou aquele reino próspero, acabou aquele reino onde Israel foi o cabeça das nações. Agora Israel ia passar a ser cauda, e continua sendo cauda até hoje. Continua sendo cauda até hoje. Foi restaurado o Estado judeu, está lá Israel, mas eles continuam sendo cauda. Sabe quem é o cabeça agora? Sabe quem é o cabeça agora? É a igreja. Porque o nosso cabeça é Cristo. Ele é o cabeça. Nós somos cabeça. Israel está como cauda. Ainda vai voltar a ser cabeça. Mas vão passar por uma grande tribulação. E só no reino milenar de Cristo, reino que ele vai reinar com vara de ferro. Israel não vai comandar mais nada, não vai ter rei, não vai ter só os que subiram para a glória, que vão estar com Cristo reinando sobre Israel. Israel vai passar 1000 anos
sendo testados para ver se eles vão para novos céus e nova terra. E mesmo assim, no final do menino, Satanás vai ser solto e vai influenciar muitos e vão para a perdição eterna. Então, atualmente, Israel não está mais como cabeça. Mas essa divisão abriu um caminho dentro do que Deus, dentro dos propósitos de Deus, um propósito maior, que era dar oportunidade para trazer, formar do povo gentil, a sua igreja. Foi iniciada por aqueles judeus que se converteram, mas aqueles judeus que se converteram, dos 120 que se converteram ali no cenáculo, que estavam ali, receberam o batismo com o Espírito Santo. Eles começaram a propagar o Evangelho, e muitos judeus se converteram, mas com a perseguição que houve, muitos deles começaram a retroceder para a lei. E lá em capítulo 6 de Hebreu, nós vemos a situação daqueles que retrocederam para a lei, que não tinham mais salvação, não teriam mais salvação. Era como querer crucificar Cristo novamente. Então, veja bem a situação que ficou Israel. E com o tempo, as nações gentílicas muitos foram se convertendo a Cristo, formou a igreja. Tudo isso porque já começou na divisão do povo de Israel, quando eles deixaram de ser cabeça. Se eles continuassem sendo cabeça, se Salomão tivesse uma vida de obediência com Deus, aproveitando a sabedoria que Deus lhe deu, sendo fiel a Deus, como era Davi, então Deus levantaria um sucessor para ele, à altura dele, para o reino continuar, o reino de Israel continuar na sua prosperidade. Mas assim como Salomão fracassou nesse sentido, Roboão fracassaria em dobro. Então, ele também reinaria por pouco tempo, reinou somente 17 anos até morrer. Então, diz aqui a palavra do Senhor em Provérbios 3,16, que foi escrito por o próprio Salomão. 3,18. Todo prudente age com conhecimento, tá? Mas o tolo espraia a sua loucura. Se ele fosse prudente, ele tomaria conselho com os sábios, aceitaria o conselho dos sábios, mas ele foi imprudente, não agiu com conhecimento, agiu como tolo, e como tolo ele espraiou a sua loucura. Não, se meu pai fazia dessa maneira, eu vou cobrava impostos pesados, eu vou dobrar os impostos. Então ele espraiou a sua loucura, e aí foi quando houve a divisão do reino. Mas veja bem agora, o líder arrogante só tem a perder com sua insensatez, e quem sofre é o seu povo, tá? Isso vale também para líderes arrogantes que nós vemos no meio evangélico, que não pregam o evangelho puro da graça do Senhor, mas pregam o evangelho mercantilizado, né? O evangelho para comércio, e a igreja não é comércio, tá? Então veja bem, aqui disse Jeroboão em seu coração: agora tornará o reino a casa de Davi. Se esse povo subir para fazer sacrifício à casa do Senhor em Jerusalém, o coração deste povo se tornará do Senhor, e Roboão, rei de Judá, e me matarão e tornarão Roboão, rei de Judá. Então havia essa preocupação de Jeroboão, agora já rei das 10 tribos, porque o povo em si, das 10 tribos, né, os mais fiéis a Deus, eles subiam em grande quantidade para Jerusalém nas festas que tinham. Isso aí começou a incomodar Jeroboão. E também muitos levitas, vendo a situação que estava, começaram a se bandear para Jerusalém. E Jeroboão resolveu tomar uma providência. Olha, se eles continuam assim, Roboão vai influenciá-los e eles vão estar lá
subindo sempre para as festas de Jerusalém, serão influenciados, pode ser que eles se revoltem contra mim. Então já tinha uma preocupação. Por que se voltar contra ele? Porque o reino dele já não era bom, já não estava bom diante do povo. Então, pelo que o rei tomou conselho, ele tomou conselho como nós vimos lá no deserto, Arão, quando o povo pediu para fazer o bezerro, que fazer um ídolo, e Arão cedeu, fizeram lá o bezerro de ouro, e o povo começou a adorar esse bezerro. Olha as consequências que houve, olha o morticínio que houve lá nessa decisão, porque Arão afrouxou e tomou conselho com o povo, aceitou o conselho do povo. E aqui Jeroboão também tomou conselho com pessoas que lhe disseram, olha, já tinha um espírito de idolatria e fez 2 bezerros de ouro, e o rei lhe disse, muito trabalho vos será subir a Jerusalém. Olha, vocês não precisam mais subir, é uma canseira, é muitos quilômetros que vocês andam para ir lá em Jerusalém. Olha aqui, vê os deuses que eu fiz para vocês, vê os deuses que eu fiz para vocês. E o povo de Israel, como já tinha assim uma inclinação durante toda a sua jornada de se bandearem para ídolos, né? Para idolatria, não foi difícil convencê-los, não. E muitos deles agora já não iam mais para Jerusalém, começaram a adorar o bezerro de ouro. Ele colocou esses bezerros como se fosse uma coisa que Deus aceitava, induzindo o povo a dizer que Deus aceitava aquilo. E na realidade era uma cilada do diabo para colocar o povo numa profunda idolatria. Então o que aconteceu? Nós vemos lá no livro do profeta Oséias a condição do povo. Então eles fizeram altares para adorar a Deus, sacrifícios a Deus, tá? dentro do que era correto, do que Deus aceitava, mas tinha também os bezerros de ouro que eles iam também adorar. Então estavam com a fé dividida, como foi lá quando Elias, no Monte Carmelo, né, o povo estava cocheando entre 2 pensamentos. Então o povo de Israel começou a cochear entre 2 pensamentos, como quem diz, a gente adora um pouco aqui, sacrifica aqui e vamos sacrificar lá. Então estavam em 2 lugares, um para Deus e outro para o diabo, e não podia acontecer isso, e foi com isso, por causa disso, que Israel foi totalmente dizimado pelos assírios, ficando, lógico, que sobrou fiel remanescente, mas o povo, nação em si, foi totalmente ali dizimada pelos assírios. Foi através dos assírios que, quando capturaram, né, escravizaram o povo das 10 tribos, eles pegaram os homens, e os homens tinham que fizeram se separar das suas mulheres e fizeram se juntar com mulheres pagãs. E as mulheres tiveram que separar dos seus maridos e se juntar com homens pagãos. Então houve a mistura. Então a estratégia do diabo foi que fizesse a mistura, que eles perderiam a força como povo. Daí que surgiu os samaritanos, que era uma mistura de judeu, né, com o pagão, né, de Israel com o povo pagão. Por isso surgiu o povo samaritano, que os judeus não aceitavam, porque eles só aceitavam que o povo fosse totalmente da linhagem pura, da descendência vinda de Abraão. Amém? Então, ele fez isso, foi uma estratégia que ele usou para evitar que o povo fosse adorar em Jerusalém e que o povo viesse se afastar de Deus, tá? Porque o povo gosta de objetos, tá? E isso tem acontecido, como eu sempre digo, em várias igrejas aí, congregações, pessoas que se fazem pastor, nem são pastor, se intitulam pastor, pegam aí uma carteirinha pela internet, ou vão numa igreja aí, tem até aqueles que cobram para consagrar alguém, vai lá o fulano lá e te consagra. Eu conheço isso, estou falando, eu sei que tem, tá?
Sei que tem prova. Que dá um dinheiro para o cidadão lá, que se diz pastor, ele pega e consagra a pessoa pastor, daqui a pouco ele já abre uma portinha aí e começa a enrolar o povo, né? E para trazer o povo, né? Como não tem a unção de Deus, começa a inventar coisas, colocando objetos, né? Dentro do salão de culto, e o povo já gosta de olhar, né? O povo não quer olhar por fé, quer olhar por vista, né? Então a sua fé se volta para esses objetos, e com esses objetos eles vão iludindo o povo, formando ali um secretismo religioso, quer dizer, a pessoa aceita, adora uma coisa e adora outra. Então isso não pode acontecer. Estavam cocheando entre dois pensamentos. E dentro de congregações também nós temos isso aí que prejudica muito o Evangelho da Graça do Senhor, porque dentro disso aí tem tantos escândalos que aparecem, tanto escândalo, tanta coisa que realmente é indignante. Imagina como Deus fica indignado com isso. Mas vão responder por isso, como esses reis responderam por isso, pelas suas atitudes erradas, eles também responderam por isso. E hoje certamente estão em um lugar de tormento, aguardando o juízo final. Que Deus possa abençoar os irmãos. Tenho entendido essa situação. Essa é uma aula da Escola Bíblica Dominical, onde nós temos que falar realmente aquilo que é necessário, aquilo que é a verdade, não aquilo que o povo quer ouvir, mas aquilo que o povo precisa ouvir. E como Deus fala, a sua palavra é uma palavra verdadeira, porque ela foi extraída da Bíblia, não é palavra minha, é palavra de Deus. E tem gente que tem comichão nos ouvidos, tem gente que retruca, mas aí vai tratar com Deus, não é comigo. Que Deus abençoe a todos os irmãos. Hoje à noite teremos um culto, a partir das 19 horas, culto presencial, a nossa congregação com a ministração da Santa Ceia do Senhor, e o culto também por live a partir das 19 horas. Então quem não for no culto, pegue o pão, o vinho para que eu possa estar consagrando de lá da congregação. E quem puder ir será muito bem recebido. Amém, irmãos? Que Deus abençoe a todos vocês, em nome do Senhor Jesus Cristo.